Boa noite, meus irmãos. Saúde irmãos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 2, verso 23 e 24. Nós temos aqui, após a criação do homem e da mulher, o homem já trazendo então a ela aqui como uma poesia, dizendo: E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos, e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então Deus chamando aqui o homem e a mulher à existência, trazendo eles à existência e trazendo eles para a sua própria glória, né? E aqui como início da família cristã. Nós vamos orar. Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado por esse momento especial de cultuarmos ao Teu nome e adorarmos ao Senhor. Fale conosco, ó Deus, através da Tua palavra e nos ajude, ó Deus, a buscarmos manter um padrão segundo a Tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quando a gente olha para a palavra de Deus, nós temos a Bíblia como única regra de fé e prática das nossas vidas, não é? Nós temos a Bíblia como sendo a palavra de Deus, a revelação de Deus específica a nós. E nós temos aqui na Bíblia alguns exemplos de famílias. Porém, quando a gente olha para a Bíblia de um modo geral, nós temos que aprender a olhar para ela e lembrar que ela foi escrita no sentido também de trazer as pessoas à comunhão com o próprio Deus. Então, quando a gente olha para a Bíblia aqui, né, a gente deve olhar para ela, claro, como regra de fé e prática, mas não apenas específico, olhando que Deus vai dar aqui 25 diretrizes para ter um casamento feliz ou uma família feliz, né? Mas a gente pode olhar para a palavra de Deus e ver que ela dá exemplos de famílias que agiram de forma errada e outros que agiram de forma correta. E assim Deus vem mostrando como Ele quer que a gente age. Ele vem nos conduzindo e vem mostrando dentro da história como Ele agiu com todas as famílias ali na palavra de Deus registrada. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente pode ver alguns exemplos dentro da Bíblia. Gênesis 6, de 6 a 9, né? Gênesis capítulo 6 até o capítulo 9, mostra aqui que Noé tinha uma mulher que entrou com ele na arca, né? Tiveram filhos, cada um deles tinha uma mulher que entrou na arca, né? E é citado então como Noé é citado como um homem justo que andou com Deus, né? E por isso podemos então aqui como precursor, ele tinha uma família que vivia de acordo também com a palavra de Deus. Mas após o dilúvio nós temos um dos seus filhos ali, né, que não foi muito bom e que não honrou o seu pai, mas sim desonrou o seu próprio pai, né? A gente tem um pouco antes aqui Adão e Eva, não é? Adão e Eva aqui começando seu casamento, tiveram filhos e logo também já tiveram problemas, não é? Problemas no seu casamento, depois tiveram filho e problema também com os seus filhos, não é? Deus restaurou a sua família como marido e mulher. E o filho mais velho, então, de Adão e Eva ali, matou o irmão mais novo, não é? Olhando aqui então como uma família aqui, não é, que foi usada por Deus, Deus restaurou, mas após isso os filhos aqui então acabaram cometendo até homicídio, né? Olhando para Abraão, Abraão foi, Sarai foi sua primeira mulher, a Bíblia fala dela, né, como única esposa legítima, mas como não podia ter filho, Abraão, seguindo o conselho dela, tomou Agar, né, como concubina e teve filho com ela, né? Então a gente vê que nesse tempo, né, ele foi repreendido por isso, Gênesis 17:1. Também Deus disse para ele: anda na minha presença e ser perfeito, né? Mostrando uma admoestação aqui, não é? E veio depois a triste história de Abraão, Agar e Ismael, não é? E ele teve então que abandonar a sua concubina ali, né, Agar e Ismael, e deixar eles então no deserto, né? Mandou-os embora. Só Isaac foi considerado então o herdeiro. Abraão não foi realmente um bom exemplo no aspecto, em todos os aspectos, né? Foi bom exemplo, mas pecou aqui na sua família, né? Mas ele foi exemplo, né? E assim como nós também, nós temos a nossa vida, a nossa família, e muitas vezes nós erramos, mas em tudo isso Deus vai mostrando a forma com que nós devemos conduzir. Ele vem, nos restaura, nos renova,
nos ajuda, nos ensina, nos ajuda a olhar para a palavra de Deus, ver alguns exemplos errados e trazendo alguns momentos bons para que a gente possa viver segundo a sua palavra. Né? Isaac teve mulher e 2 filhos, né? Também não foi um bom exemplo no que se refere aqui ao seu filho, né? Jacó, né? E Esaú. Jacó, seu filho, teve 2 mulheres, 2 concubinas, e sabemos qual foi o resultado disso também para Jacó, né? Teve problema com sua família. Raquel ficou aborrecida com ele. Havia ciúme no meio dos irmãos. Depois José, vendido, né? Então a gente tem várias histórias aqui na palavra de Deus, né? Moisés também casou-se com uma mulher que evidentemente não era da linhagem israelita. Então, ela estava com ele quando ele voltou do Egito, né? E assim causou alguns problemas ali para ele. Está lá em Êxodo capítulo 4, né? Ela não queria que seu filho fosse circuncidado, mas afinal acabou cedendo. Mas a gente vai vendo alguns momentos da vida das pessoas e da história mesmo, né? Mas nós temos que olhar para a palavra de Deus e ver que a palavra de Deus ela traz a revelação de Deus a nós. Então a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê alguns momentos na vida das pessoas que andaram mesmo com Deus, tiveram alguns erros, pecaram, mas também temos momentos ali a qual Deus mesmo estava mostrando o erro deles ali para mostrar a sua revelação, o seu poder, a sua soberania. Nós precisamos ir até a palavra de Deus para a gente ver a revelação de Deus, que ela veio a nós no curso de toda a história. Essa revelação, então, ela está sempre mostrando, não é? Sempre mostrando a parte da nossa vida, não é? Como guiando a nossa vida, sustentando, corrigindo, avisando as pessoas onde a gente deve seguir. Como mesmo um mapa para um viajante, né? E mostrando ali, então, como nós devemos prosseguir. Por isso o salmista no Salmo 119 diz, 119:11 diz: guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, né? Então, a palavra de Deus nos revela como Deus lidou com o povo de Israel. Também mostra como ele nos deu Cristo Jesus como resultado da obra dele também na terra, né? Então, a Bíblia, em primeiro lugar, né, e acima de tudo, ela traz uma revelação mostrando o plano de Deus para a vida dos seus filhos. Então, a Bíblia, ela não é limitada a tempo. Deus mesmo tem se revelado no passado e mantém a revelação dele ainda hoje, né? A mesma mensagem ainda hoje é significativa para a vida das pessoas. Ele estava sempre chamando as pessoas em qualquer circunstância para uma vida em tempo em que eles vivessem a palavra de Deus para obedecer a ele. Então, se as pessoas obedeciam a ele, eram abençoadas. Se desobedeciam, eram então disciplinadas. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus como nossa regra de fé e prática, a gente deve olhar que foi Deus quem criou a família. Família, sim, né? Foi afetada pelo pecado. Temos cometido alguns erros diante de Deus, diante das pessoas, mas lembramos que o Senhor nos chama à restauração. O Senhor nos chama para viver uma vida segundo a sua palavra, uma vida com Ele, com intimidade com Ele, e assim abençoando também a sua família. Então eu quero te convidar e te desafiar a colocar hoje a sua família aos pés do Senhor Jesus Cristo. Orando por ela, cuidando dela, não é? Zelando por ela, protegendo, sustentando, não é? A palavra de Deus nos chama a isso. Então eu quero desafiar os irmãos a isso hoje. Que você possa buscar ao Senhor, possa colocar o Senhor acima de tudo na sua família, né? Sabemos que há momentos difíceis, momentos onde hoje estamos com mais tempo junto com a nossa família, acaba ficando um pouco mais difícil a questão da comunhão, né? Tá muito perto, mas é tempo de Deus tratar as nossas vidas. Então aproveite esse tempo para conversar, para restaurar aquilo que precisa ser restaurado e para orar, para cultuar a Deus juntamente com sua família. Eu quero orar pelos irmãos, quero orar também pela minha vida, né? Ontem à noite eu não passei muito bem, sentindo alguns sintomas de gripe. Por isso mesmo eu não tive hoje na igreja, né? Mas oramos para que Deus possa restaurar as nossas saúdes e livrar-nos desse vírus. E abençoar aqueles que estão sofrendo já com infecção, né? Vamos orar? Que Deus abençoe. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero colocar diante do Senhor as nossas vidas, a vida também das nossas famílias, clamando ao Senhor, ó Deus, para que
o Senhor mesmo esteja cuidando de nós, sustentando as nossas vidas, as nossas famílias e trazendo-nos, ó Deus, para mais perto do Senhor. Ajude-nos, ó Pai, restaure, ó Deus, as nossas vidas e família, para que assim possamos, juntamente com nossa família, glorificar o Teu nome. Assim, ó Deus, nós possamos ter a Tua palavra como regra de fé e prática, e assim, ó Deus, possamos seguir e ser guiados por ela, a Tua revelação a nós, de acordo com aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. E assim oramos, ó Pai, e clamamos que o Senhor seja glorificado através da nossa família, hoje e para todo sempre. Sim, oramos, ó Pai, e clamamos também pelos enfermos, idosos, ó Pai, pessoas que estão infectadas com esse vírus, que o Senhor livre, a minha vida também, minha família, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando de nós. Cuide também da tia Daline, que está tentando ser internada agora à noite, está lá no hospital, em Belém. O Senhor esteja cuidando deles também. Cuide dos demais amigos e irmãos nossos, ó Pai. Lembrando da Ananda, ó Pai. Lembrando da recuperação também do Miqueias, do pai do Daniel, ó Deus, da família ali, tia da Julie. Também, ó Deus, recuperação completa da Babi, do pastor Ronaldo Lidório e família. O Senhor esteja cuidando, ó Pai, de todos que estão passando por esse momento difícil. Eu clamo ao Senhor a tua intervenção, para que logo, ó Deus, nós possamos estar com a nossa vida ao normal, ó Deus, mas principalmente possamos estar dia após dia mais perto do Senhor. Assim eu oro, grato ao Senhor, clamando ao Senhor, pedindo no nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós, seja sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, espalhada por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem na paz. Fiquem com Deus.